present simples. Presente simples. Usamos para falar de coisas corriqueiras, coisas do dia a dia, expressar gostos e hábitos. Um exemplo é: ela estuda inglês aos sábados. Agora nós vamos entender como é que a gente faz o present simple. Presente simples. O afirmativo dele. Vamos colocar o sujeito, nesse caso a gente escolheu o we, nós, mais um verbo, neste caso é o like, mais um complemento. We like chocolate. Agora, se a gente quiser usar um sujeito no singular, por exemplo, she, he, it, nós vamos colocar ele, ela no caso, né, she, e aí nós vamos acrescentar no nosso verbo a letra S. E o resto tudo igual. She likes chocolate. Ela gosta de chocolate. Sim, nós vamos fazer uma negação, então. Vamos dizer que a gente não gosta de chocolate. We don't. Vamos só acrescentar aqui, então. We don't. We don't like chocolate. Se for ela, a gente vai dizer que ela não gosta de chocolate. Então, nós vamos colocar she doesn't. Does not. She doesn't. Aí a gente vai tirar esse S e vai ficar she doesn't like chocolate. Se nós vamos fazer uma pergunta, então a gente vai colocar do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Então a gente vai colocar esse do na frente. Do I, do they. E se for singular de novo, she, he, it, nós vamos colocar does. Does like. Does she like chocolate? É isso. Past simples. Passado simples. Usado para frases do dia a dia que já aconteceram. Um exemplo é: eu trabalhei ontem. Então, agora nós vamos entender como nós fazemos o past simple. O afirmativo dele. O sujeito, no caso vai ser o you, você, mais o verbo, regra geral, ed, e aí o complemento. You liked chocolate. Você gostou de chocolate. Então, agora a gente vai ver como fazer com os verbos. As regras gerais. Para os verbos regulares. Os irregulares a gente vai olhar na lista de verbos irregulares. Já os regulares a gente tem aqui algumas regrinhas fáceis. Se terminar em vogal, o A, mais o Y, nós vamos só acrescentar o ED. Play it. Se terminar em consoante, aqui, mais Y, nós vamos trocar esse Y por IED. Try it. Se terminar em consoante, vogal consoante, nós vamos dobrar a última letra, o R, nesse caso, e acrescentar o ED. Era prefer, preferred. E aí, se nós... Aqui é afirmativo, né? Aí agora no negativo, a gente vai dizer you didn't like chocolate. E nesse caso, não vai mudar pro she, pro he, pro it, que são singular. Singular e plural aqui a gente vai fazer da mesma forma, que simplifica bastante. Então, you didn't, aí tira esse ed, you didn't like chocolate. You didn't like chocolate. Se for uma pergunta, nós vamos colocar assim. Did you like chocolate? Ou did she like chocolate? Presente contínuos, que é presente contínuo. Expressa o que está ocorrendo no momento de fala ou acabou de acontecer. Um exemplo: estou comendo hambúrguer. Então, agora é o present continuous. Para a gente fazer o afirmativo, a gente vai precisar do sujeito, que aí o sujeito pode ser eu, você, ele, nós, ela, ele e coisa, que é para objetos animais, como a gente já falou. Quando for eu vou usar o am. Quando for esses aqui, que é você, ele, nós, o are. E quando for ela,
ele ou essa coisa vai ser o is. Esses aqui, então, vão ser o nosso singular. Singular. E esse aqui é o plural. Tá? Então, dependendo do sujeito, vai ser esse complemento, que esse é o verbo to be. Então, a gente vai construir a frase com o sujeito. Nesse caso, vai ser I. E a gente vai olhar aqui na nossa tabelinha. O I acompanha o verbo to be am. Então, I am. E a gente vai usar um verbo. Nesse caso, a gente está usando o verbo eat, que é comer. No eat, a regra geral é só acrescentar o ing. Então, eat mais ing. A seguir, eu vou passar as regrinhas sobre como colocar o ing, porque tem exceções. Nas regras gerais, é só colocar ing, mas nós temos exceções. E aqui, o complemento. Então, sujeito, verbo to be, o verbo mais o ing e mais o nosso complemento. I am eating chocolate. Ou seja, eu estou comendo chocolate. Agora, se fosse uma negação ao invés de uma afirmação aqui. Uma negação. Negative. Eu falaria que eu não estou comendo chocolate. I am not. Aqui. I am not eating chocolate. Então, eu não estou comendo chocolate. Mesma coisa de antes. Sujeito, verbo to be, negação, verbo, complemento. Então, agora nós vamos ver as exceções do past continuous e do present continuous, ou seja, do passado e do presente. Então, as exceções são no verbo máximo 5 letras, ou seja, essa palavra aqui, no caso do nosso exemplo begin, 1, 2, 3, 4 e 5, tem 5 letras. Então, se a palavra tiver no máximo 5 letras e terminar em CVC, ou seja, consoante, vogal, consoante, que é o nosso caso, ó, consoante G, vogal I, consoante N. Se isso acontecer, nós vamos dobrar a última letra, como nós fizemos aqui, terminava em N, nós colocamos 2 N's e nós vamos acrescentar o ING. Então, era begin, ficou beginning. Agora, termina em IEE. E nós, quando a palavra terminar em IEE, nós substituímos esse IEE por Y e acrescentamos ING, como no nosso exemplo. Die, a gente tirou esse IE, ó, nós tiramos e nós substituímos pelo Y e acrescentamos ING. Agora, a palavra termina em E. Nós só vamos tirar esse E e substituir por ING. Como no caso é a palavra write, nós vamos tirar esse E e substituir por ING. Writing. Aqui, quando terminar em vogal mais L, se coloca ING. No caso, o travel. Terminou em L, tá? Então, antes do L tem uma vogal, que é o E. E mais L, nós vamos só acrescentar o ING. Traveling. Era travel, ficou traveling. Então, é isso as nossas exceções. Past continuous, passado contínuo. Ação que estava ocorrendo em certo momento do passado. Um exemplo. Eu gostava de chocolate. Então, no passado, vai ser as mesmas regras, as mesmas exceções do present simple, do present continuous, que eu acabei de explicar. Quando for I, she, he e it, eu vou usar o was. Quando for they, we e you, eu uso o were. Então, agora é uma frase afirmativa. I was eating chocolate. Eu estava comendo chocolate. Sujeito mais o verbo to be, no passado, que é aqui eu, was, mais o verbo com o ing, que eu já expliquei como é que faz para colocar o ing, mais o complemento. Agora, uma negação, eu quero dizer que eu não estava comendo chocolate. I was not. I was, eu só vou colocar o not aqui. Ou então eu posso juntar esse was e not, que vai ficar wasn't. I wasn't eating chocolate. E agora, para uma interrogação, para uma pergunta, eu vou usar was
estava. Was I eating chocolate? Eu estava comendo chocolate? Acabou.